Beleza, vou abrir aqui a apresentação, tá, pessoal? Não vou abrir a webcam porque tem limitação aqui dentro da sala, então a gente vai interagindo pela apresentação e por áudio. Me fala aí se apareceu certinho a apresentação para vocês, Tá ok, tá ok. ok? Seguinte, pessoal, qual é a ideia aqui? Antes de iniciar, eu queria contar bastante aí com a interação de vocês durante a apresentação, tá? A gente pode utilizar o chat aí do bate-papo da própria Fala Tribo para interagir em alguns pontos que vai ter durante a apresentação. Eu gosto muito de ter esse feedback, gosto muito de sentir aí que tem outras pessoas do outro lado e a gente vai apresentando e vai interagindo até para entender aí alguns pontos de vocês para ver como é que eu posso ajudá-los também, tá? Então, vou dar início. Seguinte, o tema de hoje é organização e produtividade. Acho que muitos aqui me conhecem, outros não, né? Eu sou o Hubert Alves, eu trabalho como web designer já faz algum tempo, mas nos últimos 2 anos aí foi realmente minha grande virada de chave, tá? Eu sou formado em marketing e administração e tenho um pós em administração estratégica e meu principal objetivo é a criação de páginas de conversão. Hoje, meu principal cliente são startups em negócio local e SaaS, e também lançamentos, tá? Participo de bastantes lançamentos no marketing digital. Já participei de vários projetos grandes aí com big players do mercado, como o Thiago Nigro, como o Igor Rocha, como o Oswaldo de Oliveira, que é técnico de futebol. O Igor Rocha é um dos maiores players em relação à gastronomia no YouTube. Então, minha jornada aí nos últimos 2 anos, ela foi bem efetiva, tá? E aí, assim, eu queria começar interagindo já com vocês e queria que vocês respondessem a essa pergunta no bate-papo, tá? Quais histórias você quer viver, né? Essa é uma frase bem profunda e ela vai permear aí o assunto da produtividade da organização. E para dar uma breve introdução, eu falei sucintamente um pouco de quem eu sou, mas na verdade eu quero ser um pouco mais específico sobre a minha história, tá? O que acontece? Eu já trabalho com marketing digital há muito tempo. Na verdade, eu comecei aí por volta de 2012, quando tudo isso ainda era mato, né? A tecnologia ainda era algo bem fraca, muito superestimada. As pessoas não davam tanta credibilidade. Então, eu tinha um trabalho como CLT e também trabalhava com coisas voltadas a marketing digital, né? Comecei ali, explorei o marketing de afiliados, explorei toda a parte do marketing digital ali, desde mídias sociais até a parte de web. Então foi assim que começou lá em 2012. Mas a grande questão era, eu queria muito trabalhar com marketing digital, queria muito ser produtivo para efetuar ações e fazer com que tudo desse certo. Porém, eu me sentia meio que sem rumo, eu me sentia meio que tentando, me esforçando, me esforçando, e parece que eu nunca conseguia chegar ali é, exatamente no resultado que eu queria, tá? Reflete aí, tá? O pessoal já está respondendo, vai refletindo, eu vou falar um pouco da minha história para vocês, e aí vocês vão refletindo para ir respondendo, tá? Mas, basicamente, início de 2020 foi um tempo assim que começou a pandemia, né? Tudo começou a mudar. Inclusive, foi o período que eu quebrei o meu pé. E aí, assim, final de 2019, eu tinha parado, tinha conversado com a minha namorada, tinha falado para ela que eu tinha adotado ali uma palavra-chave para o ano de 2020 e tudo ia se refletir em relação à palavra chamada constância. E naquele momento, ela tinha me falado, tinha acabado de me falar que ia fazer um intercâmbio no Peru, e eu dei maior força para ela fazer, dei maior estímulo para ela fazer, e a gente também foi surpreendido com uma notícia da mãe dela falando que ela ia precisar ser transferida, ou seja,
elas iam se mudar. Eu moro aqui em Natal e elas estavam prevendo aí uma mudança para o Rio de Janeiro. Foi nesse momento que eu parei para ela e falei, ó, seguinte, eu já tenho um apartamento, eu quero fazer um convite, eu quero chamar você para morar comigo e a gente começar a construir algumas coisas. Porém, assim, eu ainda não tenho nada dentro desse apartamento, eu nem sei como eu vou conseguir. Nesse momento, eu também não tinha uma reserva tão grande, era uma reserva muito curta que dava mal para mim sobreviver, imagine para sustentar tanto a mim quanto a ela. Então, foi nesse momento que eu parei e falei: ó, vamos começar a trilhar um caminho juntos. A gente vai começar ali com as coisas básicas dentro de uma casa e depois vai ampliando, né, de acordo com as coisas que for acontecendo. E aí é um ponto que eu queria mostrar para vocês a importância de você ter a produtividade como algo ali pertencendo ao seu dia a dia, né? Eu não sabia como eu ia fazer, eu não sabia como eu ia chegar, né, nesses resultados, mas eu comecei a estabelecer alguns pontos, né, alguns desejos ali para materializar essa nossa vontade. Conversei com ela, criamos um Trello. Não sei se vocês conhecem o Trello, mas eu vou mostrar para vocês agora o Trello que foi criado por nós, tá? E esse foi o Trello que a gente criou no tempo, né, em 2019, antes de 2020, assim que a gente recebeu a notícia. E aqui basicamente era o seguinte: era as nossas ideias, a nossa lista de compra para casa e alguns outros sonhos, né, que era trocar de carro, abrir minha empresa, ter meu escritório. Essas fotos, pessoal, são fotos ilustrativas, tá? Então, assim, como começou tudo isso, né? Quando a gente vem aqui, eu clico dentro de um card desse, eu consigo saber exatamente quando foi que eu criei essa ideia, né, de ter esse escritório. Então foi em 4 de outubro de 2019. E o detalhe muito importante era que nesse tempo aqui eu tinha uma reserva muito, mas muito pequena que não dava para comprar nem as coisas básicas de uma casa. Então, ainda assim, a gente foi materializando, né? Foi colocando aqui tudo que a gente almejava e em relação a sonhos, e foi através desse momento que tudo começou a, a realmente ter um norte para nós, através do Trello, né? E de todas as coisas que a gente colocou lá. Então, aqui, né? Está nomeado como nossa casa, mas basicamente eu chamo isso aqui de baú dos sonhos, tá? E o que seria esse baú dos sonhos? Seria todas as vontades que a gente tem em alcançar, e é por ele que a gente vai tentar ter ações e conseguir concluir essas ações para a gente ficar mais satisfeito, então, não só com nossa vida, mas também com a vida dos nossos familiares. Então, tudo começou através desse Trello, tá? E aí, o seguinte, como eu mostrei para vocês, era 2019, 2020, ela estava no intercâmbio, final de janeiro, eu acabei quebrando o pé e tive a notícia que eu ia precisar fazer uma cirurgia e passar 3 meses realmente ali parado dentro de casa sem fazer nada, apenas em recuperação. Assim que eu recebi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi nesse baú dos sonhos, porque muitas das minhas vontades aqui não poderiam ser realizadas e meu tempo já estava ficando muito curto para poder realizar diante da mudança que a minha sogra ela estava para sofrer ali. Então, foi que eu comecei a pensar nesse período, né? Eu pensei, cara, 3 meses eu vou parar, eu vou começar a estudar, vou começar a ampliar minhas skills. Nesse tempo eu já estava dando várias palestras sobre educação financeira, estava muito inserido nesse meio. Então, assim, já tinha conversado com a Heloísa, que é minha namorada, ela me deu algumas orientações e tinha falado para mim tentar focar no marketing. E aí foi realmente o ponto de virada na minha vida. Em março de 2020, eu passei a começar a fazer o primeiro site ali, né?
isso enxergando de fato como negócio, eu comecei a fazer site ali em 2001, mas em 2020, após fazer o primeiro, eu enxerguei que realmente poderia ser possível. Eu estava no grupo de Facebook, vi um post, aquele cliente ali, ele estava precisando de uma landing page básica, dava para me fazer tranquilamente. Então, eu mandei mensagem para ele, tomei a sensação ali de protagonista, né, de proatividade, fui falar com ele, negociei e em menos de 10 minutos de conversa, eu fechei meu primeiro cliente. Então, isso me deu um insight muito grande. Após esse primeiro cliente, eu pensei que poderia ser possível, né, enxergar isso como realmente um negócio, e eu fui conversar já para ver se eu conseguia prospectar um outro cliente. E a minha surpresa foi que eu consegui fechar outro cliente, mas eu cometi um grande erro, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma planilha. Eu não deixei aqui, basicamente, ela não está completa, né? Mas eu deixei aqui a etapa inicial ali do meu trabalho e foi assim que começou a minha trajetória em 2020. No primeiro mês ali, no mês 5 em maio, eu fechei um cliente por 350. Eu não tinha nem noção de quanto era o valor que eu poderia cobrar por isso. Foi o valor que eu achei interessante, consegui fechar e em 10 minutos eu já estava com esse valor. Logo mais, eu cometi meu grande erro. Eu encontrei um outro cliente, fiquei com medo desse cliente, ele não me pagar o suficiente, né, que eu tinha cobrado anteriormente, e fechei ali por um valor bem menor. E qual foi o grande erro que eu falei para vocês que eu cometi? Seguinte, pessoal, esse cliente aqui que eu cobrei R$ 100, ele foi o cliente que até hoje, né, desde 2020, ele foi o cliente que mais me deu trabalho, mais me deu trabalho. Isso quer dizer o quê? É importante que você saiba precificar o seu trabalho, porque às vezes você pode até querer fechar, mas quando você vai fechar aquele cliente, ele vai te dar um trabalho tão grande que você deixa de fechar outros clientes que podem ter um potencial aí financeiro bem maior para você. Então, perceba, estou falando de produtividade, estou falando para vocês de organização, mas tem vários assuntos que são correlacionados, desde financeiro, a saúde, e eu vou trazer um pouco mais aqui, tá? Então, basicamente, meu primeiro mês comecei no dia 22, já foi no final do mês, eu fechei um faturamento de 450. No segundo mês foi onde eu enxerguei realmente que poderia ser um negócio, caí em campo, fui prospectar e já fechei aí um faturamento de 9.541. Então, para mim foi algo assim fantástico, não foi algo que aconteceu por acaso, porque eu realmente comecei a ter uma rotina, tá? Uma rotina e uma forma de trabalhar para conseguir prospectar esses clientes, negociar, atendê-los e fechar. E um grande detalhe que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é que eu fiz isso trabalhando como CLT em um local físico, 8 horas por dia, tá? Mais uma hora de almoço. Então, basicamente, eu só conseguia trabalhar noite, madrugada, final de semana. E aí, o meu primeiro mês completo, eu já consegui tirar um valor muito superior ao que eu ganhava no CLT, e esse foi meu grande insight, tá? Foi realmente o que me chamou bastante atenção ali, para que eu pudesse continuar a minha jornada e entender que realmente poderia ser bastante interessante, tá? Mas aí vocês podem se perguntar, Hubert, mas ok, você já mostrou o seu Trello, você já mostrou o seu baú dos sonhos, você já mostrou aqui seu faturamento, quanto você ganhou na etapa inicial. Mas, Hubert, o tema aqui a gente está falando sobre produtividade, né? Tudo bem, vamos falar um pouco sobre produtividade. Ainda assim, eu quero que vocês pensem nessa frase, tá? E quem não respondeu ainda, eu peço a gentileza de pensar e trazer um pouco sobre isso. Quais histórias você quer viver? Eu trouxe para vocês aqui a história que eu vivi esses últimos anos. Eu trouxe para vocês o baú dos sonhos. Os sonhos que eu tive, que eu compartilhei com a minha namorada, que eu compartilhei com a minha família e que a gente caiu em campo para fazer as coisas acontecerem. E aí eu vou te perguntar, quais histórias você quer viver? Aonde você quer chegar, tá? Então vamos lá, vamos continuar. E aí, basicamente,
o que é produtividade. E o que eu estou passando para vocês é basicamente o que eu fiz. Tá? Estou trazendo para vocês realmente o meu dia a dia. Tem embasamento teórico? Tem. Pesquisas? Tem. Mas estou tentando trazer para vocês de maneira mais sucinta possível e de acordo com o que eu aplicava no meu dia a dia para conseguir trilhar esse caminho que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, basicamente, pessoal, produtividade é apenas uma coisa, de forma bem sucinta, é fazer mais em menos tempo. É isso. Isso que é produtividade. A produtividade, ela está amplamente ligada à gestão do seu tempo. E aí você pode chegar e falar para mim, Hubert, mas caramba, a gente está falando de tempo agora. Exatamente. Produtividade, ela tem uma relação direta com isso. E aí eu vou falar para vocês, quando a gente está aqui na tribo, quando a gente está conversando, quando a gente está tem um pessoal que joga o Valorant aqui, o pessoal está interagindo, você pode se perguntar, isso é produtividade? Você está sendo produtivo nesse tempo? E o que é que eu vou falar para vocês? Eu sei que nem todos aqui têm a oportunidade, né, seja por vários motivos, de estar aqui presente na tribo, numa sala como essa, interagindo com as outras pessoas. Mas aqui dentro da tribo, enquanto tá o pessoal aqui na chamada, rola muitos insights que te faz avançar de nível. Eu mesmo sou uma das pessoas que avançou muito em UI design desde que eu entrei aqui na tribo. A Amanda tá aí, a Amanda foi uma pessoa que tipo, me ensinou bastante. Então, assim, quando a gente fala em produtividade, a gente tem que falar em intenção, tá? Principalmente em intenção. Qual é a sua intenção em fazer algo? Minha intenção, quando eu estou aqui na tribo, é de me relacionar, é de aprender e, assim, de me sentir menos sozinho enquanto eu trabalho. Essa é a minha principal intenção. Então, assim, eu estipulo basicamente o que eu quero alcançar e nos momentos que é possível eu estou aqui com o pessoal. Nos momentos que não é, tudo bem, aí eu não estou por aqui. Então, basicamente é isso. E aí, quais são os níveis de produtividade, né? E aí, mais uma vez, eu quero interagir com vocês. E agora é uma interação rápida, tá, pessoal? Qual nível de produtividade você se considera hoje? O nível A é aquela pessoa que ela faz pouco esforço e ela tem muito resultado. O nível B é a pessoa que faz um esforço mediano e ela tem um resultado equivalente. E o nível C é aquela pessoa que ela faz muito esforço e o resultado dela é pequeno. E aí eu vou deixar agora abrir, né, para vocês mandarem essa informação aí no Discord, para a gente interagir, para a gente se conhecendo e ver aqui em que etapa a tribo está, né? E, cara, não se sinta envergonhado, tá? Ubit, puxa a Pode orelha do falar. Juninho pra mim, por favor. Beleza, pessoal. Eu tô vendo aqui, muitos já participaram, tá? Obrigado pela participação. E basicamente aqui a grande maioria se considera no B e outros no C, né? Ninguém aqui atualmente está se considerando no A. Não fica com vergonha, cara. Isso não, você não está se achando por estar no nível A. Você pode ter chegado aí, tá? E não significa que você também vai chegar e vai continuar aí para sempre, porque isso é um estado, né? Hoje você está, amanhã pode não estar. Então, é isso. Basicamente, eu trouxe essa tela aqui para demonstrar para vocês o seguinte: muitos colegas estão no B, muitos colegas estão no C, e naturalmente a gente pode fazer o quê? A gente começa no C, se esforçando bastante no período ali de estudo, no período de faculdade, a gente começa a estudar, a gente começa a obter alguns retornos em relação à nota, não estou só falando de retorno financeiro, tá? Resultado financeiro, é resultado no geral, mas em relação à tribo aqui, que a grande maioria é design, você pode estar se esforçando muito para estudar.
mas de repente você pode estar tendo um retorno financeiro pequeno. E aí é onde entra a grande importância de você entender o seu contexto, né? Onde você está. Porque o que acontece? Vamos supor que você está estudando bastante e já tem um nível de estudo excelente, né? Você já está se sentindo bastante preparado em relação ao estudo. Porém, você não está conseguindo converter esse estudo em financeiro, em resultado para você financeiro, né? Em resultado monetário. Então, o importante é você identificar onde está esse problema. O problema não é estudo, o problema é o quê? Converter para o financeiro. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer freela, você pode começar assim como eu comecei, como eu mostrei anteriormente. Você pode começar a desenvolver ações para compor um portfólio e submeter a vagas. Então, assim, você tem várias práticas que você pode fazer para conseguir ir avançando, tá? Eu, basicamente, passei muito tempo preso nesse nível C. E não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês, pessoal. Era muito esforço. Nossa, eu era o cara que eu trabalhava no CLT, chegava em casa, tipo, ficava noite, madrugada, final de semana, o pessoal chamava para ir para balada e eu não ia para balada para poder ficar ali construindo, né, o que eu achava que realmente era a maneira certa. Porém, existe uma grande questão nisso. Será que realmente um esforço grande, ele gera um resultado maior? Nem sempre. Nem sempre um esforço grande vai gerar um resultado maior. Então, assim, isso foi o que quando eu acabei identificando que o meu esforço estava muito superior ao resultado que eu estava obtendo, eu tive que parar e replanejar. Porque, nitidamente, para mim, alguma coisa estava errada, eu só não sabia o que era, mas estava disposto a encontrar, tá? Então, se você está no nível C, é isso. Você tem que passar para o nível B, igualar. Se o resultado não está vindo, calma, pare e replaneje, porque é isso que vai te fazer avançar para o nível seguinte, tá? E aí vem um outro ponto. Para ser produtivo, você precisa de equilíbrio. E o que seria esse equilíbrio? A gente está falando aqui de produtividade, está falando de dinheiro, mas assim, não é só isso. E aí eu trouxe alguns hábitos que você pode trazer para o seu dia a dia, tá? E conseguir melhorar pelo menos 0,01% todos os dias, tá? Então, assim, tudo isso tem que partir de você para que você possa avançar, tá? Então, qual é a minha sugestão? Eu vou deixar aqui alguns pontos para vocês pensarem. Alguns já podem praticar, outros não. Mas, iniciando, acorde cedo e busque acordar sempre no mesmo horário, todos os dias, independente se é na semana ou final de semana, tá? É muito importante ter esse sono regrado para você se sentir bem. A gente trabalha bastante aqui com o quê? Com criatividade. E aí, assim, quem aqui não sai no final de semana, ou então, tipo, dorme muitas vezes de madrugada e acorda no outro dia totalmente arrebentado ali, sem vontade nenhuma de fazer nada e acaba jogando ali por água abaixo várias coisas ali que precisaria fazer que iria contribuir com o seu sonho, né? Outro ponto, seja proativo. Não fique esperando as coisas acontecerem. Se você sabe que tem que fazer algo, faça. Não deixe de fazer. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Isso, assim, é um problema gigantesco que eu vejo. Tipo, eu já me peguei pensando assim várias vezes, mas não porque eu iria deixar de fazer, porque eu priorizava outras coisas. Porém, é importante que você faça o quê? Primeiro, o mais importante, tá? Porque se você começou um dia e você já conseguiu fazer o que é mais importante para você, cara, seu dia tem tudo para ser um dia extremamente bom, tá? Outro ponto, pratique exercícios regularmente. A gente passa o dia inteiro de frente a um computador, de frente para a tela, levanta poucas vezes a cadeira
E o que é que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente fica indisposto, fica sem aquela vontade de se movimentar, fica com vontade de apenas se deitar. Isso afeta muito na sua produtividade. Pode ter certeza que se você conseguir fazer exercícios regularmente, você vai conseguir produzir ainda melhor, tá? Outro ponto, só vou tomar uma água aqui, um minuto. Outro ponto, você é responsável pelo seu futuro. Sabe quando chega aquele dia e você diz, caramba, pô, fiz de tudo, mas, putz, por causa de fulano, não deu certo, eu não tive um dia bom, não estou conseguindo alcançar meu objetivo, ou então o recrutador X me deu uma negativa, e aí o meu dia acabou, meu mês, agora eu estou me sentindo super triste. Pegue esse sentimento e utilize esse sentimento como motivação. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito ruim você receber uma notícia ruim, você receber ou não. Porém, aquilo é momentâneo e você tem que ter o discernimento de entender que depois de passar por aquilo ali, sua vida vai continuar. Então, busque se esforçar, receber ou não, que fortaleça você, que você se prepare ainda mais para correr atrás do seu sim, tá? E aí, outro ponto, além do seu trabalho, faça o dinheiro produzir para você. O que eu vejo muita gente fazendo, e aí eu vou até trazer um fato, né, que aconteceu comigo, é que muita gente acaba trabalhando, pega o dinheiro ali mensalmente e torra esse dinheiro todinho. E depois ele tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e torra novamente todinho. Então você fica preso nesse ciclo, né? Chama-se até de corrida dos ratos, onde tem um ratinho no meio, ele fica correndo, correndo, correndo e não sai do lugar. Então, assim, aproveite, tente fazer o dinheiro trabalhar por você. Invista. Quando eu falo em investir, não é só investir em mercado financeiro, investir em coisas nesse sentido, não, em ações e FIIs, não. Invista no seu trabalho, principalmente. Um exemplo, eu mostrei para vocês ali o valor que eu ganhei ali no primeiro mês de trabalho. E agora eu vou falar para vocês. Sabe qual foi a primeira ação que eu fiz? Foi comprar materiais para o meu escritório. E isso estava naquele meu Trello, tá? Então, eu comprei uma cadeira ergonômica, eu comprei um mouse ergonômico, um teclado ergonômico, eu comprei tudo ergonômico. Hubert, aí você fala para mim, é barato? Não é barato. Porém, se torna muito barato no longo prazo, porque isso me ajuda a me sentir melhor quando eu estou aqui falando com vocês ou trabalhando e me ajuda a ser mais produtivo, porque vai me ajudar a cuidar melhor da minha saúde, a evitar dores. Então, isso é cuidar da saúde. E aí a gente vem para o pilar aqui, né? Estou falando para vocês aqui o quê? Mentalidade, corpo e finanças. Então, cuidar do corpo é extremamente importante. Cuidar da mente é extremamente importante. E aí eu vou trazer um outro fato que aconteceu comigo. Nesses últimos anos, o que foi que aconteceu? Eu passei muito tempo de frente para a tela. E aí, em um desses momentos, eu imaginei que, como eu estava trabalhando no CLT manhã e tarde, e estava noite, madrugada, final de semana trabalhando aqui para mim como freelancer, eu estava com uma exposição muito grande em relação à luz azul, e eu comecei a pensar, caramba, velho, eu vou buscar aí se tem alguma alternativa para eu não ter problema com a visão. E, e aí, pela primeira vez na vida, né? Pela primeira vez na vida, com 29 anos, eu fui para o oftalmologista fazer o exame com a intenção de se prevenir e acabei descobrindo que eu já estava iniciando um problema ali em relação ao meu olho. Então, fiz a lente luz azul, mas ainda assim desenvolvi esse problema. Então, assim, são coisas que a gente tem que se preocupar, porque senão, tipo, o que é que estava acontecendo? Eu já estava começando a ter dores de cabeça, do nada, estava começando a afetar minha produtividade, eu não conseguia parar e ficar de frente para a tela muito tempo. E a gente sabe o que é que tá motivando isso. Muitas vezes você acha que é porque realmente você não é bom o suficiente, mas não, tem outras coisas na sua saúde que tá lhe falando.
que você precisa cuidar. Você só não está conseguindo enxergar. Então, assim, preste muita atenção, tá? O nosso corpo, ele sempre grita, ele sempre vai trazer algumas demonstrações ali que você está precisando ter uma atenção a mais com ele, tá? Outro ponto, pessoal, não desista, tá? Não desista. Os aprendizados, eles surgem sempre na jornada e quando vocês vão descobrir problemas. Problema sempre vai acontecer. O que vai determinar se você está indo bem ou está indo mal é como você vai se portar diante desse problema. Então, assim, Hubert, eu tenho 10 tarefas para fazer hoje, mas teve um problema e eu só consegui fazer 2. Aí eu te pergunto, você conseguiu fazer apenas 2, mas quando você começou o dia, você utilizou aquela palavrinha mágica, né, que eu deixei anteriormente, aquela frase que realmente faz dar sentido ao seu dia, você tratou de fazer realmente, primeiro, o mais importante, porque se você estiver focado nisso, geralmente é isso que você vai já conseguir resolver. E conseguindo resolver esse ponto, você já vai lhe deixar com a sensação que seu dia ele está bem melhor e vai te fazer ter forças, felicidade e equilíbrio para você lidar com as situações que vai vir ali ao decorrer do dia, tá? E o último ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Diante dessa tela, é o seguinte: conviva com pessoas melhores que você. Quando eu entrei na tribo, eu tinha alguns problemas que eu já tinha identificado que eu precisava melhorar em UI. Comecei a conviver com essas pessoas. Minha evolução foi gigantesca. Gigantesca. E não precisa ninguém falar, não, porque eu mesmo consigo visualizar que essa evolução foi grande. Só que assim, por que isso aconteceu? Porque eu comecei a conviver com pessoas que são melhores que eu e eu não tenho ego nenhum para falar disso. Falo super tranquilo, porque aqui tribo ajuda a tribo. Então, assim, em vários pontos, tem algumas pessoas que são melhores que eu, em outros pontos eu posso ser melhor que elas, e o melhor de tudo é que a gente vai se ajudar para prosperar. Então é isso, tá? E agora eu quero mostrar para vocês o grande vilão pode estar próximo de vocês. Que vilão é esse, Hubert? Por que ele pode estar próximo de mim? Seguinte, pessoal, quando a gente fala de produtividade, o grande vilão, muitas vezes, não é outra pessoa, não. Somos nós mesmos. Só que de forma bem mais direta. A nossa própria mente. Eu não sei vocês aí, quando vocês estão desenvolvendo alguma coisa, ou então, tipo, desenvolvendo um layout, uma interface, você faz uma tela fantástica, que está com uma experiência ótima, e do nada você para e pensa, será que isso está bom? É muito importante você se questionar. É muito importante. Só que aí é que tá. Você não pode deixar a sua mente tomar controle de você, tá? E aí, por que o grande vilão? Uma coisa, quando a gente trabalha criando, né, desenvolvendo a interface, a gente está no computador, a gente tem que buscar produzir e fazer acontecer. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês, inclusive eu, quando a gente vai no banheiro tomar um banho, quando a gente se deita para dormir, muitas vezes o que é que acontece? A gente fica pensando diversas vezes naquela interface, em uma ideia para fazer as coisas acontecer. E, cara, tem gente que é muito bom em pensar na cama, tá? Tem gente que é muito bom em pensar enquanto toma banho. E tá tudo bem. Mas o problema é o seguinte: quando você pensar nessas coisas, tire elas da sua cabeça. Tire. Não fique com esse pensamento e fique pensando direto ali enquanto você está tentando dormir. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: anota isso. Utilize ferramentas para isso, tá? E aí, assim,
Tem gente que é melhor com um caderno, pega, deixa ali do lado da cabeceira um caderninho, ou então levanta, vai lá e anota no caderno, tá? Anota a ideia no caderno, você pode utilizar apps, então você pode utilizar o Notion, você pode utilizar o Trello, Google Keep, vários, vários apps. Então tira essa ideia da cabeça, porque enquanto você está pensando, você não está sendo produtivo, porque você não vai conseguir executar essa ideia. Então, só coloca a ideia lá e depois você vai executar. A não ser que realmente você consiga se levantar e já executar. Tá? Seguinte, Hubert, o que é que eu preciso para ser produtivo? Como é que a gente vai se portar aqui e conseguir realmente melhorar, tentar se aperfeiçoar e ser mais produtivo? Então, pessoal, primeiramente o que você precisa é ter clareza. E essa palavra é uma palavra muito forte para mim. Muito forte, porque eu passei muito tempo sem entender verdadeiramente o que ela poderia significar. Então, assim, perceba, eu falei para vocês que eu comecei no marketing digital, no geral, né? Nem existia esses conceitos de hoje sobre o AI e coisas nesse sentido, em 2012. E aí, assim, tudo era mato, não tinha tanto acesso a conhecimento. Hoje a gente tem overdose de conhecimento. Então a gente tem que se policiar muito, né? E naquele tempo, o que é que me faltava, Hubert? Me faltava clareza. Porque assim, eu sabia que eu queria trabalhar na internet, sabia que eu queria trabalhar de qualquer lugar, sabia que eu gostava bastante de site, que eu tinha começado em 2001, mas eu não sabia o que eu poderia fazer para conseguir tornar isso tudo em realidade. E E isso me travou por muito tempo, né? Porque eu não sabia o que fazer. Então, assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é nessas horas que acontece o quê? Chega diversas pessoas até você e vai te dar ali diversas opiniões sobre isso, e muitas vezes você deixa de praticar uma ideia da sua cabeça, que poderia ser até uma boa ideia, e você passa a fazer apenas a ideia que essas outras pessoas fazem ou que elas sugerem, né? Eu tenho, eu estive conversando, né? Eu gosto muito de conversar, gosto muito de fazer network. E um tempo desse eu estava conversando com um amigo e ele já tem um negócio consolidado, enfim. E ele estava falando, cara, eu perdi 300 mil reais. Eu perguntei como, ele explicou como ele perdeu 300 mil reais. E no final da conversa eu perguntei, cara, mas vamos lá. Você perdeu 300 mil reais acreditando ali numa ideia, né, de outra pessoa. Mas agora me fala uma coisa. Por que você não aplicou isso no seu próprio negócio? Então, assim, é fácil, chega diversas pessoas até você, mas você tem que pensar, você tem que ter clareza, qual caminho você quer percorrer. Esse meu amigo queria desenvolver bastante o negócio dele, porém, a atitude dele foi fazer um investimento em terceiros e acabou perdendo. Então, ele faltou clareza para ele nessa decisão. E a clareza, ela acaba permeando ali diversas ações, tá? Então, assim, pessoas sem clareza não têm objetivos, não planejam o futuro e se tornam medianas, com rendimentos regulares. Então, por isso devemos ter clareza em nossos passos e objetivos, para que nossa produtividade tenha sentido e nossos esforços sejam concentrados, tá? Então, achei muito importante trazer essa questão da clareza aqui para vocês. Após ter clareza do que você realmente quer, você precisa planejar. Você precisa fazer um planejamento consistente para alcançar os objetivos que você quer alcançar. Então, perceba, quando eu mostrei para vocês, logo no início do nosso encontro, o Trello era outubro de 2019, eu não tinha absolutamente nada do que eu adicionei dentro daquele Trello, porém eu tinha clareza do que eu queria, eu tinha clareza do que eu estava buscando conquistar.
Mas assim, Hubert, você sabia que ia ser com sites? Não, eu não sabia que ia ser com sites. Eu não sabia. Porém, eu tinha clareza do que eu queria e tinha clareza que eu estava buscando. Eu estava buscando, eu tenho clareza. Eu estou buscando formas de atingir. Depois que eu encontrei, eu só foquei nisso. Me surgiu já várias e várias propostas. Já me surgiu várias e várias oportunidades, né? Para quem é do marketing digital, já me surgiu a oportunidade de ser coprodutor, já me surgiu a oportunidade de integrar outros negócios. Porém, eu tive clareza. Eu queria trabalhar com site landing page, então me concentrei nisso. E aí foi aí que eu parei e, além de conquistar aquilo tudo que eu mostrei para vocês no Trello e também a parte financeira, eu parei e defini um objetivo, aonde eu quero chegar. Então, é assim que a gente planeja. Qual é o objetivo? Né? Quais são as ações que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Em quanto tempo? Né? Até quando eu quero atingir esse objetivo? Tá? E aí, assim, aqui vem uma grande questão, tá, pessoal? Que eu considero um grande erro da grande maioria das pessoas, é que, assim, muitas vezes elas chegam nesse objetivo e estipulam um objetivo do tipo, eu quero ter 3 milhões na minha conta. Ok. 3 milhões é algo alcançável para você? É algo que está ali próximo de você atingir se você estiver começando do zero. Não é algo que é tão próximo. Então, assim, ao invés de você estipular uma meta superestimada, um objetivo muito grandioso, comece de objetivos menores, tá? E aí você vai quebrando em microatividades esse objetivo, e aí você vai colocando ali ações que você pode fazer para ir alcançando. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que eu pensava em ter era o quê? Era mobiliar meu apartamento, né? Então, ao invés de eu chegar e já colocar a meta, vou mobiliar meu apartamento, eu vou começar ali pelos cômodos, e aí nos cômodos eu vou pegando, um exemplo, o quarto. E aí dentro do quarto, eu vou pegando ali uma cama, vou pegando um guarda-roupa, e aí vou quebrando em pequenas metas. E todo o meu esforço vai ser concentrado para conseguir atingir isso, tá? Então, é isso que a gente tem que priorizar, tá? E aí, depois que você definir os prazos, readeque quando necessário. Porém, assim, esse quando necessário não é do tipo, ah, eu não fiz porque eu tô com preguiça, porque eu não tô muito afim. Não é assim, tá, pessoal? É tipo assim, eu fiz ali os principais, não deu certo, ou então, tipo, surgiu outra coisa ainda mais importante. E aí você readequa, tá? E aí, depois do planejamento, vem a grande execução, né? Dedique toda a sua energia em busca de ser produtivo, tá? Lembre diariamente das histórias que você quer viver. Tenha sempre o primeiro como mais importante. Otimize o seu tempo, investindo ele com sabedoria. Gerencie o seu tempo, quanto e quando se dedicar para cada coisa, tá? E aí, aqui na execução, onde muita gente peca, porque simplesmente a execução, ela mexe muito com a gente. Ela exige que seja constante. Ela exige que a gente saia de algo que você está ali parado e realmente tome uma atitude para praticar, tá? Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu falei para vocês, eu trabalhava no CLT, 8 horas por dia, e depois trabalhava como freelancer. Eu busquei formas para otimizar meu tempo. Quais foram essas formas? Seguinte, todo horário de almoço, que eu tinha uma hora disponível, eu tirava 20 minutos para almoçar e o restante era para responder cliente. E aí eu precisava otimizar essa comunicação com os clientes. Então, assim, eu acabei fazendo algumas coisas para otimizar essa comunicação.
todos os nomes dos clientes eu não registrava apenas com o nome dele no celular. Eu colocava ali uma tag antes do nome para que eu já pudesse entender o tipo de serviço ou tivesse alguma informação relevante para que diferenciasse ele dentro da lista do meu WhatsApp e da lista de contatos. Então, assim, quando eu colocava lá, tipo, IMP, tipo, importante, né? Um exemplo. Na inicial do cliente, eu já sabia que aquele cliente ali era extremamente importante. Era um cliente que me pagava muito bem, era um cliente que tinha muita atenção, era um cliente que me tratava muito bem e eu queria dar o meu melhor serviço para ele. Então, sempre que via uma mensagem dele, ele era o primeiro que eu respondia, tanto quanto estava no horário do almoço e também depois que eu saía do CLT. Então, assim, você utilizar palavras-chave para fazer essa lista no seu próprio celular é uma maneira de se organizar, até facilitar depois uma possível busca, né? Eu dei um exemplo para vocês com IMP de importante, mas o que é que eu fazia também? Um exemplo, eu criava sites one page, também criava sites multi-page e também criava sites o quê? É, só a landing page, né? Então, ali na inicial do nome, eu já colocava isso também. Colocava lá LP. Já sabia que aquele cara ele me comprou uma landing page, tá? E isso de forma simples e rápida. E aí, assim, através disso eu também utilizava algumas ferramentas para facilitar. Um exemplo, você precisa receber materiais desse pessoal. E aí, o que acontece? Muita gente deixa no desktop, na área de trabalho, e muitas vezes o cliente entra em contato com você, você está ausente e não consegue consultar. Então, contratei um serviço na nuvem para obter esses arquivos de onde eu precisasse. Já resolvi um problema e otimizei meu tempo. Outra coisa que eu fiz para otimizar meu tempo, comecei a utilizar o Trello, comecei a utilizar o Notion, e isso me otimizou bastante tempo. Por que me otimizou bastante tempo? Imagina só, todo o projeto do cliente eu adicionava dentro de uma ferramenta dessa que era a nuvem. Então, eu já tinha todos os acessos dele, seja de domínio, de hospedagem, tudo possível. Tinha também toda a parte textual, todo o briefing. Isso me facilitava para eu dar um atendimento ali para ele de maneira rápida. Assim que eu tivesse disponibilidade ou tivesse alguma dúvida, eu tinha onde consultar e eu tinha como sanar qualquer dúvida dessa para poder atender ele da melhor maneira. Então, assim, isso é um grande exemplo de organização e de produtividade. Você não vai aguardar, você já pode resolver, tá? Então seja protagonista, seja o quê? Proativo, tá? Agora sim, eu vou voltar para essa frase e eu queria saber se alguém já consegue responder. Quais histórias você quer viver? Aonde você quer chegar? Vou esperar um minutinho aqui e vou ver se alguém consegue responder essa pergunta. Uma pergunta complexa, não uma pergunta simples. Lembrando que a melhor resposta aí tá concorrendo a um Mac, viu? M1. Nós já temos a primeira resposta, tá? Ó, a Red falou: quero viajar bastante e criar memórias. Quero inspirar pessoas e ajudar o próximo. Além de poder ter minhas besteiras e fazer o que amo. Isso é fantástico. Só tá digitando. Espera mais um pouquinho. Quero viajar muito com minha família e ajudar muitas pessoas. Também conhecer muitas pessoas da tribo. Amanda Flix. Inclusive, eu quero muito te conhecer, tá, Amanda? Tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade. Amor Carvalho. Acredito que a melhor história que eu possa viver é viver o máximo daquilo que amo fazer.
dar uma vida confortável à minha família, trabalhar com o que amo e ser feliz com isso. Fantástico. Flávio, quero comprar um Mac e reformar minha casa. Muito massa, Flávio. Eu já tive esse sonho, cara. E é totalmente possível, tá? Mesmo que você esteja começando do zero. Porque quando eu comecei foi do zero e não faz tanto tempo. Guilherme, quero viver um momento de evolução mental, espiritual e profissional na minha vida. Quero ser melhor que eu mesmo, sempre. É isso, galera. É isso. É importante que vocês tenham isso em mente sobre tudo que vocês vão fazer. É isso que vai permear suas atitudes. Quando surgir alguma oportunidade que não tem conexão com a história que você quer viver, você tem que entender esse momento e você tem que tomar atitudes baseadas nisso, né? E assim, que está falando para vocês de coração, é uma pessoa que passou por um processo de não pensar na história, né? No início da minha carreira, eu comecei trabalhando no meu corporativo e, cara, tudo que surgia eu ia fazendo. A empresa precisava de mim para fazer X, Y, Z e eu estava lá sempre. E no final, assim, pelo menos é a minha história, tá, pessoal? Não significa que todo mundo é assim. No final de tudo, foi muito importante eu ter passado por esse processo, cresci muito, mas acabei fazendo muitas coisas nesse caminho que, cara, se eu tivesse feito ali de uma forma diferente, talvez eu já tivesse alcançado diversos resultados que hoje eu almejo, né? Porque eu deixei de tomar essas atitudes baseado no que outras pessoas queriam, né? Em viver experiências que outras pessoas queriam para minha vida, né? Então, vou ler agora mais os dois aqui, que é, quero ter minha casa própria, viajar bastante, uma saúde mental em dia e conseguir ser reconhecida na minha profissão. A Sônia. O Vitor, quero viver minha própria história. Não é que as pessoas acham que eu deveria viver. Estudar, trabalhar, criar e participar de coisas que importem para mim. E me deem, sabe aquele calorzinho no coração e aquela energia? Isso é top, velho. Top demais. Eu senti isso, a energia daqui, cara, falando isso. E agora, essa eu vou deixar para vocês refletirem, mas não precisam responder aqui, tá? Essa eu vou deixar para vocês levarem no coraçãozinho de vocês para a vida. Você prefere ser um jovem de 20 anos que ganha R$ 5.000 por mês ou ser um bilionário de 90 anos? E essa reflexão, pessoal, é muito importante. É muito importante. Porque muita gente coloca dinheiro na frente de tudo. E dinheiro, ele não é o fim. Ele não é o fim. Isso você tem que ser bem claro, tem que ter bem claro na sua mente. Na hora que você estabelece que a sua história ela é baseada na sua família, a sua produtividade, a sua vida, ela tem que ser baseada em favorecer a sua família, né? Ah, Alberto, eu preciso de grana para minha família. Com certeza. Mas será que você precisa ser milionário para você ter uma vida boa? E quem está falando isso é uma pessoa que estuda educação financeira desde 2010, né? Desde 2010 ali, em 2011, inclusive, eu cursei economia também, porém desisti, e que não era para mim, mas fiz um bom tempo. E assim, eu vejo muita gente que pensa muito na grana, sabe? Eu vejo muita gente hoje que está no estado, tipo, tá querendo ingressar no mercado, né? Tá querendo ainda, putz, eu sou um júnior, quero muito ter grana para conquistar minhas coisas. Isso é extremamente importante e você tem que ser protagonista realmente para conseguir ir em frente. Só não se venda, cara. Não se venda, sabe? Tipo assim, se chegar uma situação que está a sua família e a grana, pense muito bem, grana não é tudo, né? O Guilherme está deixando aqui um fato, né, que aconteceu com ele. Meu tio faleceu recentemente, rico, não gastou nada do que construiu na vida, continuava com o mesmo palho antigo. Vivam, pessoal. É isso, Guilherme. Cara, é, a Cavalho disse: Eu só gostaria de ser bilionário aos 90 para saber que meus netos, bisnetos tivessem a chance e posso saber que não tive. Mas é aquilo.
não vou nem aproveitar a estrada até lá se focar só nisso. Então tem que saber balancear e encontrar o limite. Exatamente, exatamente. E é isso, pessoal. Minha ideia aqui era trazer para vocês a forma de produtividade que eu apliquei na minha vida, né? As ações que eu tomei, né? As decisões. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ter visto algo nesse sentido antes e, assim, ter visto com intenção realmente, né? Porque ver por ver não vai levar nada a ninguém, tá? Quem tá aqui e não, tipo, tá só por estar, não vai conseguir absorver e não vai conseguir trazer isso para sua vida. Mas eu tenho certeza que quem está aqui e conseguiu realmente parar, dar atenção e absorver o que está sendo dito, pode ter certeza que amanhã você vai estar 0,01% à frente e depois você vai se desenvolvendo. E é assim, é a trajetória, é assim que tem que ser jornada. Não foca em estar 100% melhor, não. Foca em um passo após o outro, tá? Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Queria agradecer por ter tido esse espaço, né, por compartilhar um pouco da minha história, por compartilhar um pouco das atitudes que eu fiz e sendo bem sério, de coração aberto. Eu sei que a jornada ela não é fácil, tá? Eu passei por diversos tempos assim complicados onde eu tinha que optar se eu conseguiria dormir ou fechar um novo projeto. E muitas vezes eu optei por fechar um novo projeto, né? E eu sei que tem momentos que a gente realmente tem que se colocar à prova e fazer acontecer. Porém, a gente tem que ter sabedoria de equilibrar, né? De deixar essa tríade aqui muito bem alinhada. Então, você está com sua mentalidade, com seu corpo, com suas finanças, tudo bem alinhado para sua vida se manter em equilíbrio, tá? Hoje, eu venho sempre tentando trabalhar nesses três aspectos, né? Corpo, saúde, mentalidade e finanças. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. E mais uma vez gostaria de agradecer, tá, pessoal? E eu vou fazer um pedido, tá? Eu gostaria que todos que estiverem aqui, se possível, compartilhem nas mídias sociais a tribo. Essa comunidade é uma comunidade fantástica. Aqui eu conheci pessoas com ótimos valores, pessoas extremamente determinadas e focadas, dispostas a ajudar e ser ajudada. Então a gente aqui, realmente, eu posso não conhecer aqui, praticamente não conheço quase ninguém aqui de vocês. Eu conheci uma pessoa da tribo presencialmente, e eu acho que eu não sei se outras pessoas tiveram essa oportunidade, mas assim que eu soube que tinha alguém aqui da minha cidade, eu fiz questão de conhecer pessoalmente, porque realmente a tribo fortalece e a gente se ajudando aqui vai fortalecer cada vez mais pessoas que estão espalhadas não só no Brasil, mas fora, se juntar e se unir para tomar decisões mais assertivas, conseguir fechar projetos em conjunto, conseguir crescer, conseguir ensinar e aprender, tá? Então, assim, fortalece a tribo, poste isso aqui, marca a tribo. Quem quiser pode me marcar também. Todo mundo que me marcar eu vou repostar. E caso vocês queiram conversar ou aprender algo que eu tenha conhecimento, pode ficar à vontade. Meu direct está aberto. Se eu demorar a responder um pouquinho, é só pela correria do dia a dia, mas eu me coloco totalmente à disposição. Tá? Obrigado aí a staff da tribo, obrigado Murilo e obrigado a todos. Que isso, eu que agradeço, hein, Obert. Galera, quem tiver dúvida aí, Obert, tem como responder as dúvidas até 8h10 mais ou menos? Tem sim, pô, tem Aí, ó, sim, com quem tiver certeza. dúvida aí pode mandar aí, que o Obert está à disposição aí para respondê-los.
Murilo, só falar mais uma coisa aqui, enquanto o pessoal está mandando mensagem, À vontade, à se vontade. alguém tem alguma dúvida. Pessoal, lembrem-se de uma coisa, tá? Lembrem-se disso. A gente muitas vezes trabalha sozinho no escritório, mas saibam, você não está só, tá? Praticamente todos os horários do dia tem alguém aqui nesse chat, tem alguém aqui disponível para você conversar, muitas vezes besteira, mas também para tirar dúvidas, para te ajudar. É, até eu não vou citar aqui, né? Mas assim, até um colega esses dias está falando para ele, cara, tá com medo de fechar um projeto? Não tenha medo, cara. Tribo ajuda a tribo. Eu tô aqui, tem a staff, tem as outros integrantes. Então, assim, fecha o projeto, cara. É o seu primeiro, e depois do primeiro, você vai decolar. Que é assim que é a vida. A gente não pode focar só no resultado, a gente tem que focar na jornada. Se a gente tem um conhecimento prévio e o suficiente para se colocar à prova, se coloca, cara, porque o resto você vai calibrando ali dentro da jornada, né? É assim que você vai ser mais produtivo, é assim que você vai conseguir se aperfeiçoar. Eu não consegui, tipo, o meu primeiro job lá, quando eu peguei, que eu mostrei para vocês a planilha, eu só fazia para mim, né? Então, me bateu aquela insegurança de, putz, será que é isso que ele quer? Mas o que foi que eu fiz? Conversa com o cliente, mostra para ele, cara, é isso que eu posso te oferecer, é isso que eu posso, tipo, de repente ali agregar, né, para você em relação ao trabalho. Se o retorno for positivo, se ele falar, cara, é isso que eu preciso, vai sem medo, porque assim, você já conversou com ele, né? Você já teve aquele momento ali de dialogar com ele e mostrar o que você está disposto a fazer. Então, assim, não tenha medo, tá, pessoal? O Augusto falou que está com medo de fechar o primeiro projeto. Cara, o medo ele é natural. Só que assim, tudo vai depender do que você vai fazer com ele. Todo mundo tem medo. Um exemplo, antes de começar aqui, o momento de hoje, acho que foi o Morelo, me perguntou, cara, você tá nervoso? Eu fiz, cara, nervoso? Tô não, sou super tranquilo para lidar com esses momentos, né? Eu gosto muito, né? Assim, é uma pena que eu não tô vendo aqui a webcam de todo mundo, porque eu sou um cara que eu sou muito visual, eu gosto de ver o rosto, eu gosto de, tipo, ter ligado a minha webcam, mas infelizmente tem a limitação aqui do Discord, mas eu gosto dessa interação, né? Dessa conversa, de lidar com as pessoas. Então, assim, é, se surgir algum obstáculo, enfrenta. Enfrenta, se dedica e faz seu máximo. Se não der certo, uma coisa você tem a certeza, você deu o seu máximo, você planejou, você teve clareza do que você queria atingir, você colocou todas as ações que você poderia fazer diante do seu conhecimento para poder chegar naquele objetivo, colocou as ações, é isso, cara. Executa, faz acontecer. E talvez pode não, tipo, talvez não, com certeza não vai ser o seu melhor, né? Até mesmo porque você está iniciando. Mas depois de um tempo você vai aprimorando, porque depois do primeiro vai vir o segundo, depois vai vir o terceiro, e na jornada você aprende muito mais do que quando você fica preso só na teoria, tá? Você tem que alinhar o que é a teoria com a prática, beleza? E vai, cara, vai sem medo, Augusto. A pergunta do Guilherme. Como você lida hoje com o aprendizado? Exemplo, você sabe que tem algo pendente para aprender, mas por todo o contexto, trabalho, faculdade, você acaba não buscando aprender. Qual sua alavanca para ir e fazer de fato o que é preciso? Guilherme, eu vou te falar algo que eu tenho desde lá quando eu comecei, cara. Eu falei para vocês que assim, minha rotina era uma rotina muito, mas muito complicada. Eu passava 8 horas no CLT, na verdade era 9 porque eu estava com horário de almoço e eu estava lá, né? E o restante eu tinha o tempo disponível em casa. Cara, quando eu comecei, eu sabia fazer site para mim. E aí surgiu um cliente. Depois que surgiu esse cliente, foram surgindo os outros lá que eu mostrei para vocês. Só que cada cliente ele possui necessidade diferente. E em cada necessidade dessa, eu tinha que fazer o quê? Estudar para conseguir aprender e, através desse aprendizado, conseguir atender. Então, você percebe, agora pegando conexão também com o que eu falei para o Augusto, você percebe que não é apenas você estudar e fica por isso, não é apenas você tipo, trabalhar e fica por isso. Na jornada, a gente vai o quê?
conciliando uma coisa com outra e você vai saber os momentos que você precisa dedicar mais para um ponto ou para outro, tá? Então, vamos supor, desde quando eu comecei, eu sempre estou estudando. Eu não parei em nenhum momento. Porém, eu dedico, né, meu tempo para focar em realmente no que eu estou precisando naquele momento. Então, vamos supor, quando eu entrei aqui na tribo, e sendo muito transparente e sério com vocês, eu entrei com objetivos aqui. Quais eram os meus objetivos? Conhecer pessoas da minha área que também trabalham com UI, UX, né? E assim, além de conhecer essas pessoas, eu queria entender como é que elas viviam, entender como é que elas estavam inseridas no mercado, entender como é que elas trabalhavam, e aí foi onde eu fui aperfeiçoando meu conhecimento, onde eu fui enxergando como essas pessoas trabalhavam, e eu fui tentando modelar, eu fui tentando, tipo, cara, ó, ela faz isso, eu posso entender como é que ela trabalha e melhorar também. Então, assim, basicamente, Guilherme, te respondendo, né? É, eu lido dessa maneira. Eu paro, né? Eu planejo exatamente o que eu preciso fazer, né? Tenho clareza do objetivo que eu quero alcançar e saio executando de acordo com as ações que eu estipular. Então, Hubert, eu quero ser UI designer. Cara, você vai precisar estudar o quê? Tipografia. Você vai precisar estudar grid. Você vai precisar entender o que é o Figma. E aí você vai quebrando essas microatividades, né? Para poder alcançar. Ah, mas eu também tenho trabalho. Tudo bem, deixa o horário do trabalho lá e separa um horário para estudo, né? É basicamente isso que eu faço no meu dia a dia, tá, Guilherme? E eu nunca parei, cara. Porque, assim, sempre que eu alcanço um objetivo, eu já vou traçando outro, né? Porque eu não quero ficar perdido. Eu quero saber realmente o próximo passo. É isso que me motiva, é isso que me faz agir, né? E aí eu tô querendo trazer um pouco disso aqui para vocês. E pode ter certeza, eu estou falando tudo isso, mas eu já passei por diversas dificuldades que muitos de vocês também já passaram, tá, pessoal? Isso eu estou falando de tudo, né? Um exemplo, no início da minha jornada eu quebrei o pé e fiquei 3 meses de cama, né? E eu era um cara que, putz, eu era atleta, eu vivia fazendo corrida de rua, academia. Então, imagina os sentimentos que a gente passa diante desse momento, né? Fora isso, me afetou financeiramente. Passei por diversas dificuldades, mas a gente mantém a cabeça em dia ali e se planeja para poder executar da melhor maneira, tá? Respondi, Guilherme. Galera, Tamo junto. Rich, só dá ressaltar um ponto aqui, que é referente Vontade. à comunidade, tá? Assim, gente, a comunidade é aberta a qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de pergunta, cara. Tipo assim, não fiquem com receio de perguntar. Tipo assim, um dos princípios da comunidade foi justamente pensando em vocês que estão começando, que, tipo, tá perdido na área, não sabe muito o que fazer. Pô, a gente sabe muito bem como é que é isso. Todo mundo que trabalha na área hoje passou por algum momento parecido com o de vocês. Então, assim, e o propósito da comunidade é justamente ajudar vocês nesse momento. Então, pô, por isso que eu ressalto que é muito importante esse lance do network que a gente faz. É muito importante vocês entrarem ali de repente, separar um horário do dia para vocês entrar numa sala com voz ativa ali, para vocês fazerem essa conexão. Porque o Albert mesmo, ele começou aqui no começo, cara, sim, a gente ajudou ele com vários conhecimentos e ele ajudou a gente, entendeu? É meio que uma troca. Pode ser que, tipo assim, você esteja aprendendo ali, mas você também tem a coisa para ensinar. E mesmo se você não tiver, cara, a gente já tá feliz. Se a gente, tipo assim, entrar na comunidade aqui, a gente ajudar uma pessoa no ano inteiro, pô, a gente já vai estar feliz já. A gente já vai estar com um sentimento de missão cumprida, entendeu? Então, assim, pô, a gente tem 10 pessoas na staff, cola em uma das pessoas da staff, pô, você pode me ajudar? Eu tenho certeza que eles não vão recusar. Isso daí você. E se de repente recusar, pô, eu tô ocupado, procura uma outra pessoa, pode me procurar que, assim, a gente tá 100% a disposto a ajudar vocês, assim, de forma gratuita, só em troca de gratidão, né? Porque também não adianta nada a gente ajudar e depois de um tempo, assim, por motivo de demanda ou trabalho,
a pessoa, pô, não tá me ajudando mais e sair falando mal, sabe? A gente faz o máximo possível, até porque tem pessoas aqui que trabalham, tem sua rotina do dia a dia, então a gente faz o máximo possível para ajudar. Mas assim, vamos procurar fazer mais network que, pô, vocês não tem nada a perder, isso eu garanto pra vocês, só tem a ganhar. E assim, a gente tem várias provas disso, tem a Kera, tem o Juninho, nossa, tem uma parte de gente aí que, tipo, pode falar pra vocês que, assim, eles só ganharam depois que entraram e fizeram network aqui na comunidade, tá? É isso, pessoal. É isso. Aproveitem muito bem esse espaço, porque realmente é um espaço fantástico, tá? Fantástico. Sou muito grato, tá, Murilo? Principalmente a você que você idealizou e tornou isso aqui possível, né? E também a todas as outras pessoas que, inclusive, te ajudam e estão presentes aqui. Diariamente estamos aqui. Do que precisarem, mandem mensagem e podem contar comigo, cara. É só o início aí de um grande ciclo e tenha certeza, um exemplo, se você, como o Murilo falou ali, talvez você não consiga ajudar ainda, mas, cara, você vai estar aqui, você vai aprender, depois que você aprender, você vai ajudar outra pessoa. E assim a gente Exatamente. vai propagando, a gente vai crescendo e a gente vai cada vez construindo melhor a jornada e atingindo melhores resultados. E eu só peço, por favor, que quando vocês conseguirem vagas, quando vocês conseguirem atingir o resultado, vem aqui, retorne e fale pra gente. Isso é muito satisfatório. Sim, sim. E também, tipo, vale ressaltar que a gente não tá aqui só pra ajudar vocês isso. Pô, eu tô com um problema pessoal, chega em conversa com você, não precisa também, tipo, chegar ali no grupo e falar pra todo mundo, mas vê que tem uma pessoa cabeça, uma pessoa que se identifica legal, conversa com ela sobre o problema que você tem, às vezes é um problema pessoal, tipo, aqui eu acho que nessa área, nessa nossa área em específico, tipo assim, eu não sei se tem algum dado que pra gente pesquisar e ver de fato isso, mas assim, uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, nessa nossa área tem muita gente com ansiedade, tipo assim, tem muita gente que sofre de depressão. E, pô, se você tiver isso, chama alguém pra conversar, pô, a gente tá disposto mesmo a ajudar em qualquer situação. Tipo, tem casos aí que a pessoa, tipo assim, fui roubado, fui tal coisa, a gente sempre tá ali na staff tentando bolar alguma coisa pra tentar ajudar essa pessoa, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá aqui pra qualquer coisa. Pode contar com a gente. E é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiver, manda aí pra gente finalizar. E lembrando que a gente vai gerar o certificado de participação dessa aula, né? Eu vou mandar o link do form ali pra vocês agora. Ali. E, ô Hubert, você quer aproveitar e fazer um jabazinho daquele produto que você lançou? Ah, Que é Murilo. super Não, bacana. a Amanda passou aí passou no chat, né? Aham. Basicamente o produto enfim, eu tinha vários problemas de organização e produtividade porque eu utilizava diversas ferramentas separadas. Então, ao invés de deixar tudo isso de forma separada, eu meio que juntei todo esse conhecimento dentro do Notion. Isso eu criei para o meu negócio, né? E aqui na tribo mesmo falaram para mim, cara, por que você não lança isso? Então, eu acabei melhorando um pouco essa estrutura e fazendo o lançamento, tá, pessoal? Mas na página de vendas tem detalhes, pode ficar à vontade também, beleza? É isso então, finalizando aqui, Hubert, brigadão, cara, assim, pô, foi uma aulaça e cada papo que a gente tem eu só aprendo com a sua experiência aí, com o que você tem a oferecer. Muito obrigado mais uma vez, espero também que um dia a gente possa se ver pessoalmente, né? E, pessoal, quem quiser fazer um bate-papo aí, fazer um network, pode entrar lá na sala de bate-papo lá em cima, lá o sistema de voz é liberado, tá? E é isso. Até a próxima. Brigadão para quem esteve presente. E mais uma vez, brigadão, Albert. Valeu, Murilo, e muito obrigado aí a todos pela atenção. Espero que todos tenham tido um ótimo conhecimento e tenham um ótimo dia, tá? Um abração a todos e tamo junto. Bora, tribo! Bora. Valeu.